Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui trabalhando o PET. O que é o PET? Plano de Estudos Tutorados. É um material didático elaborado pela Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais para esse tempo de pandemia e esse tempo de estudos remotos, tá? Nós estamos aqui no PET 7, semana 3. A série é o 6º ano do ensino fundamental, a disciplina ensino religioso. Eu sou o professor Patrick, esse mesmo que falo com vocês. Grande abraço para todos. Eu vou pedir a gentileza de você curtir e se inscrever no meu canal, tá bom? Tema: nada e tudo, contradições. Imagina. Nada e tudo, contradições. Contradições? Imagina. Para início de conversa, culturas antigas são impregnadas de sabedoria. No continente asiático, há também muitas narrativas que sobreviveram à escrita e, acredite se quiser, elas tornam-se respostas às dúvidas humanas. Elas também demonstram que o mundo é composto de dualidades. Você terá a oportunidade de conhecer uma narrativa que mostra o paradoxo entre o nada e tudo. O banquete e o banquete real. O mendigo e o banquete real. Ilan Brennan. Nas antigas histórias de sabedoria indiana, os sábios muitas vezes são confundidos com simples mendigos. Assim acontece nessa história. Na cidade de Bangalore, um exuberante banquete estava sendo preparado no suntuoso palácio do rei. O primeiro-ministro deixou tudo pronto e organizado. Todas as cadeiras estavam devidamente reservadas, de acordo com a importância de cada membro da corte. Assim que a porta principal da sala real foi aberta, um homem com sujeira no rosto, trajando roupas de mendigo, entrou e sentou-se na cadeira reservada ao rei. Toda a corte ficou paralisada ao ver aquilo. O próprio rei sentiu-se desconfortável com a situação, mas não querendo demonstrar sua mesquinhez, cutucou o primeiro-ministro e pediu que fizesse algo. O primeiro-ministro se aproximou do estranho e perguntou: por acaso você é um nobre de alguma cidade vizinha? Todos os presentes deram risadas maldosas ao ouvir a pergunta do primeiro-ministro. Não, meu posto é mais alto do que qualquer nobre, respondeu o homem. Ninguém esperava uma resposta como essa, e o clima da sala mudou. Todos ficaram em silêncio, inclusive o rei, esperando pela próxima pergunta do primeiro-ministro. Por acaso seu posto é mais alto do que o de um primeiro-ministro? Meu posto é mais alto do que o de um primeiro-ministro, respondeu o estranho. O primeiro-ministro começou a ficar com as bochechas vermelhas e uma gosma branca começava a sair pelos seus lábios. Por acaso seu posto é mais alto do que um rei? O primeiro-ministro perguntou olhando para sua majestade. Ele respondeu: meu posto é maior do que um rei. Todos na sala viraram-se no mesmo instante e cravaram os olhos no rosto do rei. O soberano pensou alguns instantes, balançou a cabeça e, com o dedo indicador, ordenou que o primeiro-ministro continuasse. Por acaso seu posto é mais alto do que o próprio Deus? Um silêncio brutal invadiu a sala. A respiração de cada convidado denunciava curiosidade e aflição. Meu posto é mais alto do que o de Deus. O primeiro-ministro não suportou ouvir aquilo e gritou: nada é superior a Deus. O estrangeiro, com ares de mendigo, levantou-se, andou em direção ao primeiro-ministro e disse: você acabou de desvendar meu posto. Esse nada sou eu. Interessante a história, né, gente? Curiosidades. Segundo a tradição hindu, as castas correspondem a grupos sociais fixos, ou seja, não podem ser modificados. Cada casta tem suas próprias regras de conduta e prática religiosa, que determinam com quem a pessoa pode comer, com quem pode se associar e que tipo de trabalho pode realizar. Era proibido relacionar-se com castas inferiores, a não ser para a execução de tarefas diárias. De acordo com os textos sagrados hindus, cada indivíduo está predestinado a pertencer a uma casta. Mesmo que o sistema de casta tenha sido abolido pelo governo, culturalmente ainda está muito presente. As 4 grandes castas são brahmanes, que são os nobres, sacerdotes e mestres religiosos. Os kshatriyas, que é a aristocracia, e os guerreiros. Os vaishyas ou vaishya
são os comerciantes, mercadores e fazendeiros, e os Sudras, que são os trabalhadores. E abaixo do sistema de castas se encontram os párias, que são os intocáveis. Fonte Jyotirgaya. Segundo os ensinamentos de Bhagavad Gita, livro da tradição hindu, há 4 fases na vida de um hindu, em especial do sexo masculino e da casta dos brahmanes. Brahmacharya é a fase da aprendizagem, onde se inicia os estudos com o guru. A segunda fase é a da Grihastha, fase da realização do casamento e da consolidação dos bens materiais. Já na terceira, Vanaprastha, é fase contemplativa, onde se começa o caminho para o desapego. E por último, é a fase do Sannyasa, em que os homens se tornam santos andarilhos. O homem idoso fica perambulando sem ter moradia fixa, sobrevive com o pouco que recebe de esmola e passa o tempo todo em busca de autoconhecimento. Todos os deveres de casta e os laços externos foram rompidos, e o divino faz dele a sua morada. Também fonte do Jyotirgaya. Observação: o mendigo do conto é um sannyasa, está num estágio evoluído de desprendimento material. Para arquivar: diferentemente de outras religiões, o hinduísmo não tem fundador, um credo fixo, nem organização de espécie alguma. Para todos os hindus, a suprema autoridade são os 4 Vedas, Rig Veda, Samaveda, Yajurveda e Atharva Veda. O livro dos Vedas contém 4 coletâneas de textos sagrados escritos em védico, uma forma antiga do sânscrito. Vedas, em sânscrito, significa saber e conhecimento. Os Vedas ou Veda contêm hinos, orações e provérbios populares. Antes de serem escritas as tradições, sábios chamados de Rishi transmitiam-nas oralmente. O mais antigo é o Rig Veda, escrito em sânscrito arcaico entre 1300 e 1000 a.C. O Rig Veda foram agregados outros 2, o Yajurveda, livro do sacrifício, e o Samaveda, de hinos. Um 4º livro, Atharva Veda, uma coleção de palavras mágicas, foi incluída em torno de 900 a.C. Nesta mesma época também foram escritos os Brahmanas, e no início de 600 a.C., os Upanishads. Com importância especial na evolução do pensamento hindu, os Upanishads são uma famosa coletânea de Vedas, composta de textos místicos e esotéricos, conhecidos como Vedanta. Os Upanishads servem de base para um dos seus sistemas ortodoxos da filosofia hindu e até hoje são os textos hindus mais lidos. Escritos sob a forma de conversas entre mestres e discípulo, além dos conceitos básicos sobre o certo e errado e sobre o destino humano, os Upanishads introduzem a noção de Brahma, o princípio supremo, fundamento do universo. Ok, vamos lá para as atividades então. As atividades já estão respondidas, tá, gente? Observe a imagem abaixo e responda. Aqui a gente vê um senhor, né? Vou aumentar um pouco aqui. A gente vê um senhor idoso, né? O que a imagem nos mostra? Que reação essa imagem provoca em você? A gente pode escrever que é um homem idoso, muito magro e sério. Essa imagem me provoca respeito e admiração pelas pessoas mais velhas. Se na Índia o mendigo pode ser uma pessoa muito evoluída, desprendida dos bens materiais, no Brasil, o que representa o mendigo para a nossa cultura? Explique. O Brasil, que é um país com um pensamento muito forte de que para ser feliz precisamos de dinheiro e conforto, a figura de um mendigo é a figura de alguém desprezado pela sociedade, ou alguém que a sociedade julga que não obteve realizações na vida. É isso. Então, gente, muito obrigado pela sua participação aqui. Grande abraço e até mais. Valeu.